Então, se vocês puderem me ajudar nessas conversas, ó, festa junina é só... Estou tentando ajudar, tá bom? Se for alguém outro comentar com vocês, tá? Eu não tenho nada, na verdade, contra. Obrigado, viu? Gente, é o seguinte, então, ó, vamos continuar aqui. Na última aula a gente falou sobre divisão de números complexos, tá bom? Botei para gravar. As aulas de vocês estão sendo gravadas agora. Tá? E a gente falou, então, de potências de números complexos e de divisão de números complexos. Tá? Fez um monte de coisa. E aí nós resolvemos, para finalizar o exercício, a questão número 15 da página 180, tá bom? Hoje, o que eu falei para vocês que a gente ia falar, só para acompanhar pelo livro aqui? Nós vamos falar sobre a representação geométrica de números complexos. Depois, na sequência, eu quero falar com vocês sobre a forma trigonométrica dos números complexos, tá bom? Então, esse é mais ou menos o roteirinho da aula de hoje. Esse forma trigonométrica, é claro, eu vou dar uma introdução, a gente vai fazer um exemplo, mas a gente vai gastar mais algumas aulas falando, porque quando se a gente voltar ao nosso roteirinho de aula aqui, lá no início mesmo, eu falei para vocês o que a gente ia falar, certo? A vantagem dessa mesinha é isso aqui, né? Eu posso sempre percorrer as aulas. A gente ia falar, então, divisão, tá vendo? Potenciação e radiciação. Como a gente calcula potências, obrigado, e tira raízes, nós vamos depender dessa forma trigonométrica. Então, nós vamos falar de uma fórmula, duas fórmulas conhecidas do matemático francês de Moivre, escreve, que ensina como a gente calcula potências e como que tira raízes em função da forma trigonométrica, tá bom? Então, hoje é a nossa aula número 13, tá? Hoje é a nossa aula número 13. Ixi, só um pouquinho que a mesa sempre faz isso. Agora sim, então, hoje é a nossa aula número 13. Hoje, dia 7/6/2023. Ciro mais um. Aula 13. Semana passada foi aula, eu não sei se você estava em sala, mas aula 12. Oi? Então, nossas aulas normalmente são às sextas, mas hoje é uma quarta-feira, véspera de feriadão, e a gente está fazendo uma aula de sexta, tá bom? Então, nós vamos falar sobre a representação geométrica de números complexos, tá bom? Geométrica de números. A ideia é a mesma do plano que a gente estudou em geometria analítica, só que a gente vai ter um eixo real e um eixo imaginário, tá bom? A gente vai ver que é bem tranquilinho isso. Eu vou até deixar uma sugestão, vou abrir um site para mostrar para vocês, uma sugestão onde vocês podem ver... sabe, eu falei para vocês de soma, subtração, multiplicação e divisão, certo? Não sei se vocês se recordam, ou do primeiro, ou do segundo ano, não sei em física, quando vocês estudaram vetores, mas, por exemplo, vocês aprenderam como soma dois vetores, certo? A mesma maneira que a gente vai ver que é possível somar geometricamente, usando a ideia de soma de vetores geométricos, e você vai ver que o resultado disso é dá o mesmo resultado da soma de vetores da forma algébrica que eu passei para vocês. Perdão, a soma de números complexos da forma algébrica que eu passei para vocês. Eu não vou gastar tempo com isso, senão eu não chego onde eu quero, tá? Mas eu já mostro para vocês onde vocês podem ver isso aí com ótima qualidade e de graça, tá bom? Essa representação geométrica de números complexos é o que a gente chama aqui de plano complexo, tá bom? Ou plano de Argand de Gauss, tá bom? Hoje, preferencialmente, é chamado de plano complexo, tá bom? Mas quando eu contei a historinha dos números complexos para vocês lá atrás, eu disse, os números complexos eles surgiram para poder ajudar a resolver equações do terceiro grau,
mas levou muito tempo até que fossem aceitos de fato como números, tá bom? Isso só acontece quando o matemático Gauss, já final de 1700, início de 1800, representa eles para a gente geometricamente, tá bom? A ideia aqui é o que a gente já conhece de geometria analítica mesmo, tá? Olha só, então, eu quadriculei aqui, não sei se tá bom para vocês verem. E você monta... Lembra que a gente tinha um eixo X, um eixo Y lá em geometria analítica? Vou só tirar um pouquinho do zoom, que eu acho que fica melhor para vocês verem. Aqui a gente monta um eixo dos números reais e um eixo imaginário, tá bom? Esses eixos, assim como lá na geometria analítica, são perpendiculares, ou seja, formam entre si um ângulo de 90 graus. Aqui a gente chamava de eixo X ou eixo das abscissas, tá bom? Ao invés de chamar de eixo X ou eixo das abscissas, vamos chamar de eixo real, tá bom? E para não ficar escrevendo toda hora eixo real, eu vou só escrever RE, tá bom? De real. O eixo Y, que a gente conhecia lá do geometria analítica, a gente chama de eixo imaginário. E para não escrever toda hora imaginário, eu vou escrever simplesmente IM, tá bom? De eixo imaginário. Um número complexo para a gente, em a sua forma algébrica, ele é representado por A mais BI, certo? O que Gauss fez à época? Ele falou, olha, a esse número você pode associar um seguinte ponto do plano complexo. Ponto P que tem as coordenadas A e B. Coordenada real A, coordenada imaginária B. Como que você representa ele geometricamente? Digamos que o A estivesse aqui e que o B, sei lá, aqui, tá bom? Assim como a gente representava um ponto no plano cartesiano, certo? Okay? Então, aqui está a representação geométrica do nosso número complexo, tá bom? Geometricamente, então, eu vou abrir até aqui para vocês verem. Se vocês procurarem no portal da matemática, fica a dica para vocês estudarem aí, tá bom? Já falei outras vezes em outros anos disso para vocês. Vamos ver se a internet vai. Esse portal da matemática, gente, ele tem todo o conteúdo. Esse portal da matemática, então, assim, na verdade, ele está crescendo, está virando um portal do saber. Tem os conteúdos de física do 9º ano até o 3º ano do médio, tá? É tudo de graça aqui. Quem promove esse site é a UBMEP, por meio do IMPA. O mesmo pessoal que prepara as Olimpíadas de Matemática que vocês fizeram aí, que a gente conversou no início da aula, tá bom? Então, você pode consultar assuntos por ano, assuntos por módulos, tá bom? Tem tópicos adicionais, se você quer se aprofundar. Você tem como se cadastrar para poder fazer testes, mas eu vou mostrar aqui do 3º ano para vocês, tá bom? Se vocês clicam aí, se a internet permitir, Olha só, você consegue, independentemente disso, percorrer aqui do 6º até o... Né, todos os tópicos tem lá, mas nós estamos no 3º ano e nós estamos falando sobre números complexos, tá bom? Então tem aqui, ó, números complexos forma algébrica, números complexos forma geométrica e aí é o nosso próximo conteúdo, né, funções polinomiais e tudo mais. Então se a gente clica no módulo de números complexos, forma geométrica, aí o que acontece? Aqui que eu falei para vocês, ó, esses vídeos são interessantes para vocês assistir. Aqui ele vai mostrar realmente, quando você somar dois vetores lá, vai resultar no vetor soma, que coincide com a soma que a gente definiu algebricamente. E a mesma coisa ela faz para o produto e para a divisão, tá bom? Então tem interpretação mesmo para isso. Eu não vou gastar um tempinho. O que é interessante? Você pode assistir o vídeo, esses vídeos são do YouTube desse canal, certo? Mas se você clicar para assistir o vídeo, você vai ver que são vídeos curtinhos, 10 minutinhos, 15 minutos, tá bom? Então, assim, esse é um vídeo de 15 minutos, tá? Se você quiser assistir fazendo a interpretação. Tudo que é desse site aí você pode confiar. O que é interessante? Para cada tópico desse, você tem caderno de exercício. Então, você pega aqui, ó, baixa de graça caderno de exercício, se a internet permitir.
Então, olha só, os exercícios são todos eles sempre divididos em introdutórios, de fixação e de aprofundamento, certo? Então, tem os básicos. Vira e mexe, eu pego exercício de lista de exercício, de provas desse site, tá? O que é legal? No final tem as soluções, tá? No final tem as soluções. Os exercícios você pode ainda conferir e estudar. Mas mais do que isso, tem o material teórico para você acompanhar os vídeos, tá bom? Você pode baixar o material teórico aí, ó. Tá lá. Esse aqui é de interpretação geométrica, tá vendo? Vai falar sobre interpretação geométrica dos números complexos e tudo mais, patati, patatá. Tá? Você acompanha tudo. E se você tiver logado, o cadastro é gratuito, você tem como clicar e fazer o teste. Ele fala, você tem que estar logado para fazer o teste, tá bom? E isso é para cada tópicozinho. Então, multiplicação também, caderno de exercícios, material teórico. Ah, eu tenho alguma dúvida de algum conteúdo do sexto ano. Beleza, volta aí, tem a mesma sequência. Se você acompanhar a sequência, você faz o seu ensino fundamental 2, né, do sexto ano até o final do terceiro ano, tá? Se você fizer o login, eu, no caso, sou cadastrado como professor orientador, então você pode fazer um login e pedir para mim, por exemplo, né, ser seu orientador, o que vai acontecer? Eu vou indicar quais atividades você tem que fazer, você realiza essas atividades e, no final, você recebe um certificado que você fez o curso aí, tá bom? Então, assim, digamos que eu selecione lá, você vai fazer atividade em números complexos, por exemplo, você vai fazer e pronto, tá certo? Pode ver que eu orientei ninguém, né? Sempre eu convido, mas ninguém vai, tá bom? Tá convidado, então. Tá bom? É só falar comigo depois, quem tem interesse, você consegue. Pode também. Eu não sei como que é emitido, mas para mim não muda nada, mas para vocês conta. Fez tantas horas lá de um curso, assim, tá bom? Material de alto nível, tá? De graça para vocês. Se você fizer o cadastro, você tem acesso aos testes. Se não, tá? Não muda nada, tá? Só para vocês verem como eu estou logado, certo? Aí eu falei que eu estava virando o portal do saber. É o portal da matemática, o portal da física, quebra-cabeça matemático, tá? No caso, a gente está no portal da matemática. Só para clicar um aleatório aqui, ó, só voltar lá. Forma geométrica, certo? Agora eu tenho acesso ao teste, certo? Você ainda não participou, aí eu posso iniciar o teste, certo? Aí tem lá a pergunta, tá? Você vai ler, vai estudar, vamos supor, vou marcar aleatório aqui, vamos supor que a resposta seja 30. Eu envio a resposta, ele fala, olha, sua resposta está incorreta e ainda ele dá a explicação de por que está incorreta, entendeu? Certo? Ó, a resposta correta é 15 e tudo mais. Então, assim, você pode ir para a próxima pergunta e vai dizer quanto tempo no final você gastou para poder responder, tá bom? Ok? Então, acho que vale a pena. Até agora, né? Ele vai dizer quanto tempo eu gastei, sei lá, para responder. Vamos ver. Acertei. Tô bom de chute, né? De novo, foi aleatório. Mas ele faz O que é importante? Não chutar, né? A gente desenvolver, tá? Tá bom? Então, é isso aí para vocês verem. Eu desejo fechar o teste? Desejo, pronto. Você tem hora que... aqui ele dá orientação quantas são as perguntas e assim vai, tá bom? Então, vale a pena para vocês, tá? Para nós aqui, eu quero ficar só nisso. É importante que a gente pode representar, tá? Essa maneira como você soma geometricamente fica para vocês assistirem lá. E aí, o seguinte, quando a gente estava estudando, ou, sei lá, quando vocês estudarem física, vetores, ou quando a gente falou em geometria analítica, uma coisa importante aqui, só para marcar, é a origem. A origem, o ponto O, gente, ela vai representar para a gente os pontos de coordenadas 0 e 0, certo? Isso significa que a origem está associada a qual número complexo? Ao número complexo 0, certo? Você pode enxergar 0 como sendo 0 mais 0i. Quando a gente estava falando lá em geometria analítica, nós falamos sobre a distância de um ponto até a origem, certo?
A distância de um ponto, na verdade, a gente falou de um ponto qualquer até outro ponto qualquer, mas em particular do ponto até a origem, a gente vai chamar aqui, nos números complexos, esse tamanho como sendo o módulo do número complexo z, certo? O que é o módulo de um número complexo z? Então, vamos falar aqui, o módulo de um número complexo. Eu vou tirar esse quadriculado que fica ruim para ver aí. Módulo de um número complexo. A gente vai indicar por z entre a barrinha, tá bom? O módulo de um número complexo z é, por definição, a gente já falou de geometria analítica, tá bom? A distância desse ponto que representa z até a origem, tá bom? A gente já vai lembrar como faz isso, mas basicamente o que a gente precisa fazer é lembrar do teorema de Pitágoras, tá bom? Lembrando que aqui o que a gente está fazendo? Se você tem um número complexo a mais bi, a ele está associado um ponto de coordenadas A e B, certo? Então, é a distância desse ponto P até a origem, tá? Em geometria analítica, isso aqui a gente chama, ou em física, a gente chama isso aqui o módulo do vetor, né? O tamanho do vetor, né? Ok? Então, é a distância do ponto até a origem, tá bom? Pode ver que tem uma setinha, né? Ok? Indicando a extremidade final, né? Então, é da origem até o ponto P. Como é que a gente calcula isso se a gente lembrar de teorema de Pitágoras? Sem precisar ficar lembrando de fórmula, tá bom? Lembrando, esse triângulo é um triângulo retângulo. Um dos catetos mede A e o outro mede B. Teorema de Pitágoras fala para a gente, então, que a hipotenusa ao quadrado... Isso, então é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, quem é o módulo de Z? O módulo de Z é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá bom? Isso a gente chama de módulo de Z, tá? Vamos pegar alguns exemplos aqui de representação para a gente representar. Aqui eu estou já na forma trigonométrica, só voltar um pouquinho. Vamos representar geometricamente alguns números complexos aqui para nós, tá bom? Então, qual que é a ideia? Vou pegar aleatório aqui, melhor ainda do que ficar copiando lá. Vamos fazer alguns, sei lá, exemplos. Aí a gente calcula os módulos depois, tá bom? Imagina que meus números complexos fossem, sei lá, z igual a 2 mais 3i, sei lá, b. Vou pôr isso aqui de propósito, 2 menos 3i, porque ele é o conjugado. Sei lá, fala um número complexo para mim. 2 já a gente já usou. 3 mais 5i. Vou pôr um assim, ó, sei lá, 2i. Pode ser assim, menos 3i. E vou pôr esse aqui, sei lá, o número 2, tá bom? Ok? Vamos representar geometricamente cada um desses e a gente fala sobre o módulo deles. Eu quero, em particular, observar o que acontece com o módulo desses números que são conjugados, tá bom? Esse aqui, só para a gente lembrar, ele é o conjugado do Z1, né? Só trocou o sinal, era mais, ficou menos, né? Ok? Então, como é que a gente faz a representação? Representação geométrica barra módulo. E depois eu quero falar com vocês sobre a forma trigonométrica. Tá? É o próximo passo. Vou só quebrar a página aqui. Então, 2 mais 3i. Agora que eu vou quadricular de novo o papel para a gente fazer essa representação, tá bom? Então, vou marcar nosso eixo aqui, ó. Eixo real. Eixo imaginário. Eixo real. Eixo imaginário. Olha só, o primeiro dos números era o 2 mais 3i, certo? Então, digamos, a gente chamou de Z1 quem? 2 mais 3i.
A ele eu vou associar um ponto. Aí eu vou chamar de P1 simplesmente para não chamar todo mundo de P, tá bom? Qual vai ser o ponto associado a ele? 2 e 3. A nossa origem está aqui. Então, talvez dê para contar cada 2 quadradinhos, certo? Se ficar muito ruim, a gente refaz isso. 1, 2. 1, 2, 3. Certo? Então, nós temos aqui o ponto 2 e 3, certo? Nosso ponto P1. Qual era o ponto, o segundo número complexo? 2 menos 3i, certo? 2 menos 3i. Qual é o ponto associado a ele? 2 e menos 3, certo? Então, aqui eu tenho menos 1, menos 2. Faltou um pedacinho aqui, vamos... 3? Mas vai faltar mesmo assim, né? Vamos só aumentar aqui um pouquinho que ficou meio torto, mas dá para entender. Então, agora sim, 1, 2, 3. No caso aqui, o menos 3, vamos pôr de, sei lá, de amarelo. Prontinho, né? Esse aqui é o nosso ponto P2. A gente observa alguma coisa com... Antes de falar dos outros, da representação dos outros, a gente observa alguma coisa com os módulos desses números complexos? Qual será o módulo? Porque esse aqui é o módulo de Z1, certo? Esse aqui é o módulo de... O de baixo é o módulo de Z2, certo? Vou escrever para cá. Será que eles têm alguma coisa em comum? Olha só. A gente poderia pensar sobre o ângulo, né? Mas o que um andou no anti-horário, o outro andou no horário, digamos assim, certo? E eu estou interessado em falar no ângulo quando a gente for falar da forma trigonométrica. Geometricamente, olha só, o eixo real parece ser um espelho para P1 e P2, certo? Eles estão espelhados ali, um é simétrico em relação ao outro. Isso não acontece só para esses números complexos, não, tá? Se eu pegar qualquer número complexo e o conjugado dele, eles sempre estarão espelhados mais ou menos como está aqui assim, tá? Olha só, essa é a ideia, tá? Oi? Sim, mas é porque se você só troca o sinal do y, eles ficam espelhados em relação ao eixo x, certo? Ó, o conjugado de z é simétrico de z em relação ao eixo real, tá bom? Tá? Um é simétrico do outro em relação ao eixo real. Eu vou deixar isso aqui como observação lá para a gente, tá? Mas aquele exemplo ilustra bem isso. Mas eu quero mostrar para vocês... eles são simétricos. Isso aqui vai ficar, então, como observação, tá bom? Um é sempre simétrico. Eles são simétricos em relação ao eixo... Não sei por que eles escrevem x, é eixo real, tá? E aqui é eixo imaginário, tá bom? Mas eu queria observar com vocês uma coisa. O módulo de Z1 e o módulo de Z2 são o mesmo valor, tá bom? Isso aqui vai valer para esse exemplo também, tá? Z e o conjugado dele sempre tem o mesmo módulo, tá bom? Por que que isso é verdade, gente? Qual é o módulo de Z1 aqui nesse nosso exemplo? Qual é o tamanho dele? É raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Então, é raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 mais 9, certo? Raiz quadrada de 13, certo? O módulo de Z2, que a gente viu, observou que esse aqui é o conjugado de Z1, certo? O módulo de Z2, ou seja, o módulo do conjugado de Z1, é raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, certo? 2 ao quadrado, 4, menos 3 ao quadrado, 9, 13, certo? Eles têm o mesmo tamanho. Então, esse tamanhozinho daqui,
esse tamanhozinho daqui e esse aqui tem o mesmo, tá? Isso, gente, não é só para aqueles lá não, tá? Se eu pego de modo geral, vou deixar aqui na observação para vocês, então, a nossa observação... Oi? A gente vai ver que o... Não, na verdade a gente vai ver que a gente usa o módulo quando a gente vai escrever o número na forma trigonométrica, a importância dele está lá, tá bom? A gente vai ver que multiplicar números na forma trigonométrica e dividir é muito mais simples. No final depende desse módulo, que é essencialmente o tamanho desse nosso vetor, tá bom? O que eu queria só observar essa propriedade, que um número complexo e seu conjugado tem o mesmo módulo, tá bom? De modo geral, se eu tenho um número complexo Z, A mais BI, quem é o conjugado dele? Quem é o conjugado dele? Isso, o conjugado dele é A menos BI. Quem é o módulo de Z? É raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Agora, se eu coloco B ao quadrado ou menos B ao quadrado, isso é a mesma coisa, certo? E isso aqui, por definição, é o módulo do conjugado de Z. Então, um número complexo e seu conjugado sempre tem o mesmo módulo, tá bom? Sim, eles têm o mesmo módulo, tá? O nosso terceiro exemplo a gente marcar no plano aí é o número complexo 3 mais 5i, certo? Então, sei lá, Z3 aqui é 3 mais 5i. Qual é o ponto a qual ele está associado? O ponto P3, 3 e 5, certo? Então, vamos torcer para dar espaço aqui. 3 é só pôr mais 1, 3, 4, 5, certo? Então... Ok? Vou pôr de rosa o vetorzinho, o módulo que representa ele, vou só deixar mais grosso um pouquinho, senão vai ficar meio poluído o nosso desenho, certo? Pronto, esse aqui é o módulo desse número complexo. Exercício para vocês depois é calcular o módulo de Z3. Raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado, tá bom? 9 mais 25. 2i, gente, 2i. Como é que eu represento o número complexo 2i? Vou pôr de laranja. Como é que eu represento o número complexo 2i? Z4, 2i, certo? Eu chamei ele aqui de Z4. É só para eu chamar o quarto número complexo do nosso exemplo, tá bom? 2i. Qual é o ponto a qual ele está associado? É, 0 e 2. Porque é o seguinte, você pode enxergar da seguinte maneira, Luiz. Ó. Ele é 0 mais 2i, né? Parte real mais parte imaginária. É. Então, o ponto que ele está associado é o ponto, aqui a gente vai chamar então de P4, o ponto P4, certo? 1 e 2. O vetor aqui vai ter que ter módulo quanto? Qual é a distância do número complexo 2i até a origem? 2 unidades, certo? Então, o módulo dele é 2. O exercício de calcular, vê que vai dar 2, tá bom? O nosso quinto exemplo, menos 3i. Então, sei lá, vou pôr de rosa, sei lá, Z5. 3i, menos 3i, perdão, né? Menos 3i. Ele está associado a qual ponto? 0 e menos 3, certo? Então, o ponto aqui é bem aqui no menos 3, certo? Nós temos o ponto, o vetor para cá, certo? O módulo desse vetor Z5 vai ser quanto? 3 unidades, né? A distância dele até a origem, tá bom? Para fechar... Oi. Menos 2i. Menos 2i. O conjugado você só troca o sinal da parte imaginária, certo? Então,
já que você perguntou, vamos deixar registrado aqui, o conjugado de Z4, ele é quem? 0 menos 2i. Menos 2i, certo? Tá bom? Então, se o Z4 é esse de laranja para cima, o conjugado dele ia ser até essa partezinha aqui, né? Porque é o menos 2 aqui embaixo, tá? Tá bom? Para fechar, o número... Qual a representação geométrica do número complexo, né? 2. Vamos pôr de verde aqui. Z5 é 2, certo? Qual é o ponto a qual ele está associado? Isso. É como, né, se ficou na dúvida, é como se fosse 2 mais 0i. Então, o ponto a qual ele está associado é o ponto que tem coordenadas 2 e 0, certo? Então, no caso, ele está bem aqui, ó, certo? O nosso P5. Qual é o módulo desse número complexo? A distância dele até a origem. No caso, também são 2 unidades, tá bom? 2 e 2i são números diferentes, mas que têm o mesmo módulo, tá bom? Então, não é porque os números são iguais, né? Números iguais têm o mesmo módulo, mas números diferentes, eventualmente, podem ter o mesmo módulo, tá bom? Aqui tem um exercício interessante para a gente comentar, que é o seguinte, que para destacar essa propriedade, eu já vou falar da forma trigonométrica com vocês, mas na página 186, essa questão aqui, ó, a questão 23, tá bom? A questão 23 quer destacar alguns... Aqui eu falei uma propriedade de números complexos, certo? Que o Z e o seu conjugado têm o mesmo módulo, tá bom? Existem outras propriedades de números complexos, eu vou só listar elas para vocês algumas, e a gente vai verificar isso. A ideia desse exercício no livro é para isso, tá bom? Então, qual seria, assim, digamos, 3, né? Propriedade de modo geral. Se eu multiplicar dois números complexos, gente, um Z1 por um Z2, se quiser um módulo disso, é a mesma coisa que calcular o módulo de um, calcular o módulo do outro e multiplicar, certo? Se for para divisão, a mesma coisa, certo? O módulo de um número dividido por outro, você pode calcular o módulo de um e dividir pelo módulo do outro. Isso aqui desde que o de baixo não seja o número zero, certo? Você não pode dividir por zero. Porém, às vezes a gente erra, dependendo do exercício que vocês estiverem trabalhando, não é verdade isso aqui, tá bom? Se você tiver o Z1 mais o Z2, isso não é verdade que é o módulo de Z1 mais o módulo de Z2. Isso aqui é falso, tá bom? Essa propriedade aqui, na verdade, ela é conhecida como desigualdade triangular. É o que a gente vai ver lá no meio daquele exemplo lá. O módulo da soma é menor ou igual à soma dos módulos. Isso aqui é conhecido como desigualdade Por que é conhecido como desigualdade triangular, gente? Porque é o seguinte, se a gente tiver um triângulo qualquer, que propriedade tem a relação entre os lados desse triângulo, certo? Eu vou desenhar um triângulo aleatório aqui, só para exemplificar isso para vocês. Então, eu tenho um triângulo A, B, C, por exemplo, certo? Com ladinhos A, Bzinho e Czinho, certo? O que a gente sabe dos lados de um triângulo, certo? Na verdade, a gente sabe o seguinte, qualquer lado é sempre menor do que a soma dos outros dois lados, certo? Então, se eu pego o maior lado, digamos, o nosso desenho aparentemente é o A, certo? O A, ele é menor do que a soma B mais C. Senão, você não tem um triângulo, tá bom? Se você tiver um lado que, entre aspas, seja maior do que a soma dos outros dois, vamos pensar assim, aleatório, certo? Então, eu vou ter uma coisa desse tipo assim, ó. Isso aqui não é um triângulo, certo? Esse lado maiorzão, ele é maior do que a soma dos outros dois. Então, ele não fecha um triângulo, tá bom? É claro, a gente pode provar isso, mas eu estou só fazendo esses comentários. Mas se eu pego qualquer lado, ele é sempre menor do que a soma dos outros dois, tá bom? Por isso que essa propriedade aqui recebeu o nome de desigualdade triangular. E aí, quando, na verdade, a gente estuda um pouco, a gente consegue provar essa propriedade, a gente vê que eu vou falar, professor, mas se é menor ou igual, em algum caso pode ser igual, certo?
Quando que pode ser igual? Só acontece a igualdade quando um desses números é o número 0, tá bom? E aí, para lado de triângulo, não faz sentido falar que você tem um lado 0, certo? Então, essa propriedade reflete, esse módulo de Rosa aqui, essa propriedade, reflete as propriedades quando A, B e C não são zeros, mas se for 0, porque é possível um número complexo ser 0, então vale a igualdade, tá bom? Vale a igualdade quando um desses números é o 0, tá bom? Na verdade, vale um pouquinho mais, né? Se um é um múltiplo positivo do outro, acho que dá certo também, mas em particular, se é 0, dá certo, tá bom? Agora, vamos verificar isso por meio desse exemplo aqui, tá bom? Olha só. Nós temos dois números complexos, 1 menos 3i, 2 mais 5i. O que a letra A quer que a gente faça? Calcule o módulo de Z1 e some com o módulo de Z2, tá bom? Então, vou usar aqui, eu prefiro escrever de branco. Quem é o número complexo Z1? É 1 menos 3i. Qual é o módulo desse número complexo? É raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, certo? 1 ao quadrado, 1. Menos 3 ao quadrado, 9. 1 mais 9. Então, raiz de 10. Quem é o número complexo Z2? 2 mais 5i. Qual o módulo de Z2? 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, raiz disso. 4 mais 25, raiz disso. 29, certo? Então, a letra A, como ele queria o módulo de Z1 mais o módulo de Z2, isso deu quanto? Raiz de 10 mais raiz de 29, e não há o que ser feito aí, tá bom? Pode ver que bate com o gabarito aqui, que o meu é do livro do professor, né? Então a gente tem a resposta. Diga. Então, porque é definição, se a gente voltar aqui, ó, o que é o módulo, né? O módulo é a distância do ponto P até a origem, certo? É esse tamanho que ele quer. Tá bom? Então, é só uma questão de definição. Esse B é o número que está acompanhando o I, tá bom? Mas só isso, né? Por isso o I não entra, né? Senão você poderia ter algo do tipo, sei lá, pensa, se fosse assim igual você falou, né? Se eu pego 2 mais 2i, por exemplo, certo? Se eu for calcular o módulo desse vetor levando em consideração o i, igual você falou, eu vou ter 2 ao quadrado mais 2i ao quadrado, certo? 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado é 4 e ao quadrado é menos 1. Então, essa soma aqui daria 0. Raiz de 0 é 0. Quando você monta ele geometricamente, você vê que esse tamanho não é 0, certo? Tem um tamanhozinho aqui, não faz sentido isso, tá bom? Tá? Então, ele não leva em consideração, não, tá? Tá bom? Então, a letra A bate com o gabarito. O que ele quer na letra B? O módulo de Z1 vezes Z2, certo? Letra B, módulo de Z1 vezes Z2. Não, então. Isso vai ser a letra D. Aí depois a gente só vai verificar que realmente bate, tá vendo? O que esse exercício quer? Que quer que você conclua aquela propriedade que eu falei para vocês, ó. O módulo de Z1 vezes o módulo de Z2 é igual ao módulo de Z1 vezes o módulo de Z2. O que eu vou fazer é calcular eles de maneira separada para a gente ver que realmente bate, porque eu não provei a propriedade para vocês, nem vou provar. A ideia da demonstração é baseada num exemplo como esse, tá bom? Como é que eu multiplico Z1 por Z2? Quem é Z1? Então, Z1 é 1 menos 3i, certo? E quem é Z2? 2 mais 5i. Então, se eu multiplico 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5i. Opa, isso, desculpa, olhei no 2. 1 vezes 5i, 5i, obrigado. 3i vezes 2, 6i, com sinal negativo. Menos 3 vezes 5, menos 15, i ao quadrado, certo? I ao quadrado vale
menos 1. Então, você vai ficar com 2 mais 15, certo? Porque menos 15 vezes menos 1 é 15. 5i menos 6i, menos i. 17 menos i, certo? Qual é o módulo desse negócio aí? Então, já que Z1 vezes Z2 vale 17 menos i, o módulo é raiz quadrada de 17 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Quanto dá 17 ao quadrado? 17 vezes 17. 7 vezes 7, 49. 7, 11, mais 17. 289, né? Ok? 289 mais 1. Raiz disso. Raiz de 290, certo? Vamos resolver a letra D na sequência, para vocês verem que antes da gente resolver a C, certo? Porque o que eu quero ilustrar isso? É o que eu já comentei para vocês, certo? Ó, vai dar 290 também, certo? A letra D aqui, se a gente inverte a ordem de solução, módulo de Z1 vezes módulo de Z2, esse está fácil de fazer, certo? Porque o módulo de Z1 a gente calculou, raiz de 10. O módulo de Z2, raiz de 29, certo? Então, fico com raiz de 10 vezes raiz de 29. Isso é raiz de 10 vezes 29. Raiz de 290. De fato, a resposta é a mesma, certo? Ok? E aí, claro, fica a critério de vocês o que vocês preferem. Claro que pode ter algum exercício que você precisa usar isso como teoria, aí é diferente, você precisa conhecer a teoria. Mas na prática, se você só precisa fazer a continha e achar o valor, talvez seja mais fácil, né? Módulo de Z1 vezes módulo de Z2, tá bom? A letra C, o que ele quer que a gente faça? Calcule o módulo de Z1 mais Z2, certo? Muda, aqui a resposta é diferente. Certo? O que a gente pode pensar, Lucas, é que você pode ter termos que se anulam aí, certo? A gente pode... Vou dar um exemplo tranquilinho para vocês verem, tá? Olha só. Então, a letra C, ele quer o quê? Módulo de Z1 mais Z2, certo? O que eu tenho que fazer? Calcular Z1 mais Z2. Então, 1 menos 3i somado com 2 mais 5i. 1 mais 2, 3. Menos 3i mais 5i, 2i, certo? 3 mais 2i, a gente já até calculou o módulo disso hoje, né? Mas raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, certo? 9 mais 4, 3, tá bom? Então, realmente são diferentes, tá bom? São números bem diferentes, tá? Claramente, raiz de 13 é menor do que a raiz dessa soma. Ele é menor do que a raiz de 29, né? Então, já é menor do que a soma, tá? Uma observação, Lucas, olha só. É o seguinte, você perguntou, né? Então, vou deixar aqui até de verde a observação. Imagina que eu tivesse o seguinte número complexo. 1 mais 2i. E outro número complexo, menos 1 menos 2i, certo? Qual é o módulo de Z1? Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 1 mais 4, 5. Raiz de 5, certo? Qual é o módulo de Z2? Menos 1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Raiz de 5, certo? Se eu somar os dois, dá quanto? Raiz de 5 mais raiz de 5. 2 raiz de 5, certo? Ok? Raiz de 5 mais raiz de 5, 2 raiz de 5. O que acontece se eu somo os dois? 1 mais 2i somado com menos 1 menos 2i. Não. 1 menos 1, 0. 2i menos 2i. Eles têm sinais trocados aí, certo? Então, quanto dá o módulo de Z1 mais Z2? É um módulo de 0, que é 0. Tá vendo? Então, totalmente diferente, né? O livro poderia ter escolhido um exemplo como esse também, só para vocês verem. Às vezes tem coisas que se cancelam, certo? É claro, eu não precisava ter feito tão extremo assim, eu poderia ter... Eu escolhi 2 que não tem módulo 0, mas que a soma dá módulo 0, tá bom?
Mas poderia ter escolhido só o 2i, o menos 2i com o sinal trocado e deixado o 1 e o 1, né? Ainda assim, eles teriam módulos diferentes, tá bom? Tá bom? Então, assim, isso varia de exemplo a exemplo. Então, o que esse exercício está fazendo é mostrar para vocês que reforçar essa propriedade, né? O módulo da soma não é a mesma coisa que o módulo da soma não é a mesma coisa que a soma dos módulos, tá bom? São coisas diferentes, tá bom? Feito essas considerações, a gente pode falar sobre a representação, né, a forma trigonométrica de um número complexo, tá bom? Ok? Então, a gente pode falar sobre a forma trigonométrica de um número complexo. Essa forma trigonométrica, gente, é também conhecido como forma polar, tá bom? Qual é a ideia essencialmente aqui? Bom, a gente falou sobre uma forma algébrica e uma forma geométrica, né? Na verdade, a representação geométrica. Mas se a gente lembrar que os números A mais BI, essa representação a gente chamava de forma algébrica, tá bom? A representação geométrica depende das coordenadas A e B, certo? Eu dependo do A e dependo do B, certo? O que é a forma trigonométrica ou a forma polar que quer fazer isso? Tirar, entre aspas, a nossa representação de A e B para algo que a gente vai ver que depende do módulo, tá bom? Desse número módulo, e do ângulo que esse número faz, que esse vetorzinho faz com o eixo real, certo? A gente chama isso o argumento principal do número complexo Z, tá bom? Então, eu vou até aproveitar isso aqui, porque não precisar desenhar lá de novo, só poder copiar aqui é bom demais, né? Ctrl C também às vezes ajuda a nossa vida, certo? Então, olha só, imagina o seguinte, tá? Para facilitar a nossa vida aqui. Nós temos, nós temos um número complexo, tá bom? E a gente foi lá e representou ele na nossa forma geométrica, tá bom? Vou só tirar algumas coisas que eu não quero, eu não preciso nesse momento aqui, tá bom? Prontinho. Olha só, nós temos o nosso número complexo, certo? Podia até deixar esse pontilhadinho aqui. Okay? Nós representamos ele geometricamente, certo? O que a gente pode ver daqui? Lembra em geometria analítica eu falei, olha, você sempre tem como calcular os ângulos que as retas fazem com o eixo, e é sempre com o eixo X, você sempre calculava isso no sentido anti-horário? Você saía do eixo X e andava até encostar na reta, certo? Aqui a ideia é a mesma, tá bom? Existe a noção do que a gente chama o argumento principal de um número complexo. A gente vai denotar por θ. Esse aqui é o ângulo que o vetorzinho OP forma com o eixo real. Isso aqui é chamado de argumento principal de Z. E ao invés de escrever todo esse nome feio, o argumento principal de Z, a gente vai dizer o seguinte: θ é o argumento de Z. Para dizer o que, gente, eu não escrevi a definição, mas depois vocês podem ter pegado o livro, eu estou falando, está gravado aqui. Este é o ângulo que o vetor OP forma com o eixo X para a gente, no caso aqui a gente chama de eixo real, tá bom? Ele é calculado sempre no sentido anti-horário, tá bom? Vou deixar isso notado para vocês. A gente está observando tudo que a gente tinha estudado em geometria analítica, tá bom? Esse aqui é calculado sempre no sentido anti-horário, tá bom? Esse ângulo, depois eu vou argumentar o porquê certinho com vocês, mas ele sempre fica entre 0 e 360. Só que aqui nós vamos denotar em radiano, tá bom? Entre 0 e 2π, tá? Se você quiser deixar aqui, uma forma de lembrar,
entre 0 graus e 360, certo? O que seria 360 graus, gente? Seria fechar a volta toda, certo? Mas aí você estaria no zero de novo e chama isso de zero, tá? Olha, o que é a forma trigonométrica de um número complexo? A gente conhece algumas coisas de trigonometria, certo? Por exemplo, esse aqui, só para a gente lembrar, ele é um triângulo retângulo, certo? O que a gente conhece para senos e cossenos aqui de trigonometria? Certo? No ano passado você estudava trigonometria, certo? O que é o seno do ângulo θ? Ele é o cateto oposto a θ, que mede para a gente quanto? O tamanhozinho, não, é o B, certo? É o quanto ele está enxergando aqui, é o B. Vou até desenhar esse triângulo para cá de novo, tá bom? Vamos desenhar o nosso triângulo aqui, só para ficar mais claro, tá? Nosso triângulo estava lá, eu estou só desenhando aqui só o triângulo mesmo, tá bom? Aqui nós tínhamos a origem, o ponto P, que é o nosso vetorzinho AB, então digamos que aqui, sei lá, fosse um ponto M, tá? Ele é retângulo aqui. OP, a hipotenusa, mede o módulo, certo? Esse tamanhozinho mede B e esse tamanhozinho mede A. Esse aqui que eu botei de verde, então é o nosso argumento principal, o nosso ângulo, certo? O que a gente conhece da trigonometria? O seno de θ é o cateto oposto. Quanto mede o cateto oposto? Vamos até denotar aqui, ó, MP, por exemplo, certo? Sobre o cateto adjacente, OP, sobre a hipotenusa. MP é B, a hipotenusa é o módulo. O cosseno do ângulo θ, quanto mede? É OM sobre OP, cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é Azinho, a hipotenusa, um módulo, certo? Agora, olha o que acontece. O que a gente está dizendo aqui é o seguinte, olha, o seno de θ é B sobre o módulo, certo? É B sobre o módulo. Eu posso isolar esse B simplesmente passando o módulo, multiplicando, certo? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, olha, ao invés de deixar essa relação, eu vou dizer o seguinte, nós podemos escrever o B, que é a parte imaginária do nosso número complexo, como sendo módulo de Z vezes o seno de θ. E podemos, da mesma forma, escrever o A, se eu passo esse módulo multiplicando, o módulo de Z vezes o cosseno de θ. Tá certo? Qual era a forma algébrica do nosso número complexo? Só para a gente lembrar. Qual era a forma algébrica? O nosso número complexo, ele era quem? Z, A mais BI. Ao invés de A mais BI, o que a gente vai fazer agora é escrever módulo de Z, que é o A, vezes o cosseno, mais I vezes módulo de Z, vezes o seno, que é o Bzinho, certo? Bzinho, módulo de Z vezes o seno. Esse módulo de Z, gente, ele é o quê? Ele é um fator comum, né? Então, o que a gente pode colocar é esse módulo de Z em evidência, escrever cosseno de θ mais I seno de θ, tá bom? Não, tem de levar ao quadrado, não. Isso aqui é o que a gente chama a forma trigonométrica de Z, tá bom? Isso aqui é conhecido como a forma trigonométrica. A gente vai fazer um exemplo para entender, mas essa é a ideia da forma trigonométrica de Z. Sim, mas é porque, assim, pô, a tangente aqui, eu vou ficar com B dividido por A, certo? Essa relação, eu queria uma relação que envolvesse... A ideia é o seguinte, é tirar o A e o B da jogada aqui, certo? Ok? E a vantagem de ver isso, a gente vai ver nas próximas aulas, é o seguinte, quando eu quiser multiplicar números complexos, pode parecer que a coisa, assim,
dificultou, certo? Mas a ideia é o seguinte, se eu quiser multiplicar números complexos, o que a gente vai ver que basta fazer? Basta multiplicar esses módulos e somar os ângulos, certo? Quando eu quiser multiplicar números complexos. Uhum. Sim. Sim. Você pode pegar um vetor e reescrever. A coordenada dele você pode escrever. Isso chama coordenadas polares. Por isso que eu falei assim, a gente chama de forma trigonométrica ou de forma polar. Por exemplo, se você for fazer uma faculdade de exatas, você vai estudar cálculo 3, você vai ver que é possível pegar um ponto, não só, aí o que é legal, não só do plano, pode ser do espaço, com 3 coordenadas, e escrever em função, só que agora, aqui só era um ângulo, lá você vai escrever em função de 2 ângulos e do módulo, do tamanho do seu vetor. Chama coordenadas polares, tá bom? Isso tem aplicações em cálculo, em engenharia, por exemplo, certo? Mas aqui você só escreveu em função de 2 coordenadas, o ângulo e o módulo, o tamanho que ele forma. Você pode fazer isso. O que a gente está usando, é só o que a gente conhece de matemática básica mesmo, tá bom? A vantagem, então, quando eu falei assim, quando você quiser multiplicar números complexos, basta multiplicar esses números que aparecem aqui, que são números reais mesmo, e somar os ângulos. Quando você quiser dividir números complexos, basta você dividir os módulos e subtrair os ângulos. Quando você tiver que calcular uma potência muito grande de números complexos, basta calcular essa potência no módulo e multiplicar esse ângulo pela potência. Então, sei lá, se eu quero calcular z elevado a 20, basta eu fazer esse módulo elevado a 20 e multiplicar o ângulo por 20. E aí, com essa ideia, a gente aprende depois a extrair raízes, tá bom? Aqui só uma coisa importante, né? Esse ângulo, ele sempre tem que ficar entre 0 e 2π, tá bom? Um exemplozinho para a gente poder fechar a aula de hoje, olha só. Vamos começar com esse bem simples. Na próxima aula a gente vai fazer a aula basicamente para resolver exemplos de forma trigonométrica, se der falar da multiplicação e divisão, tá bom? Mas imagina o seguinte, que eu tenho o número 1 mais i, certo? Eu tenho o número 1 mais i. Inclusive porque na próxima aula eu vou ter que fazer uma revisão de alguns conceitos de trigonometria que a gente precisa, tá bom? Tem que trazer ele semana que vem, tá bom? Vou usar meu feriado para preparar o trabalho para vocês. Não, os grupos vão ser novos grupos, tá bom? Daquele jeitinho bem legal. Oi? Eu não. Foi o primeiro bimestre, né? Ok? Olha só. O ponto ao qual o nosso número complexo está associado é o ponto 1 em 1, certo? Qual é o módulo de z, gente? O módulo de z é esse tamanhozinho aqui, certo? Ok? O módulo de z é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. É raiz de 2. Então, eu vou deixar só escrito aqui raiz de 2. Como eu vou achar esse ângulo aqui, gente? Porque o nosso problema é esse, né? Como achar esse ângulo aqui, certo? Porque eu falei que eu tenho que fazer alguma revisão com vocês sobre trigonometria, tá? Como eu vou achar esse ângulo? Bom, o que a gente sabe da definição de seno, gente? Claro que se você puder usar a fórmula, melhor ainda, tá bom? Mas sempre que você tiver dúvida, lembra o que você sabe sobre senos e cossenos, tá bom? Olha, o seno é cateto oposto, que mede 1, sobre a hipotenusa, que é o módulo, que é raiz de 2. Se a gente racionalizar, isso vai dar qual número? Raiz de 2 sobre 2. Cuidado, porque dependendo... Nesse caso vai ser 45, viu, Lucas? Mas dependendo do problema, você poderia ter sinais trocados por cosseno, por seno, e você ser levado a concluir que poderia ser um outro ângulo. Como o seno deu positivo, poderia estar no segundo quadrante. Poderia aqui ser um menos raiz de 2, e você conclui que é um ângulo de 135 graus. Porque eu falei que eu vou revisar isso na próxima aula. Nesse exemplo, eu escolhi o mais simples, que é o nosso primeiro caso. Realmente, o ângulo é 45, tá? Então, olha só. Você está procurando um ângulo onde seno e cosseno da raiz de 2 sobre 2. É um desses ângulos notáveis. Ele é tabelado. Qual é o ângulo? 45 graus. Só que a gente vai escrever N em radianos.
180 graus é π. 45 é o ângulo que você está procurando, certo? Então, 180 vezes θ é 45 vezes π. Então, quem é o ângulo? 45 sobre 180. Se você simplificar com calma aqui, vai dar 4, certo? É só você lembrar, 180 é π. Metade de π é π sobre 2, deu 90. Metade de 90 é 45. Metade de π sobre 2, π sobre 4. Então, quem é a forma trigonométrica do número 1 mais i, gente? O número estava escrito 1 mais i. Quem é o módulo de 1 mais i? Vou até escrever aqui para vocês lembrarem. Módulo de z, cosseno de θ mais i seno de θ. Quanto é o módulo? Raiz de 2. E o ângulo, 45 graus. Π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4, tá bom? Essa é a forma trigonométrica do nosso número complexo. Acabou nesse caso. A gente vai ver depois outros exemplos na semana que vem, mas nós vamos ver também como que a gente usa isso a nosso favor, porque só trocar a forma algébrica 1 mais i por isso não parece ser vantagem, certo? Senão você poderia falar, se é só trocar por trocar, não faz sentido, certo? Aí isso volta no que eu falei lá atrás para vocês, olha, quando nós formos falar sobre calcular potências e tirar raízes de números complexos, a gente precisa dessa forma trigonométrica, que é o que facilita mais a nossa vida, tá bom? Então, a gente começou a falar desse tema, mas não falou sobre potenciação e radiciação ainda, tá? Eu vou fechar a aula deixando, então, esses exercícios dessa página para vocês, tá bom? Então, fica aí para vocês poderem resolver estudar durante o feriado, que eu sei que vocês estão super empenhados, motivados para estudar no feriadão. Bom, eu ainda vou dar aula até as 22h15, então... Tá bom? Vou parar a gravação, gente?